O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do final do ano litúrgico. Próximo domingo será o 33º e depois, com o domingo de Cristo Rei, nós concluiremos o ano litúrgico. E sempre que nós vamos nos aproximando do final do ano litúrgico, a igreja nos faz meditar a respeito do final deste mundo, do final dos tempos. Este mundo terá um fim. Então é uma ocasião para que nós pensemos na nossa vida, em como estamos vivendo, porque haverá um juízo, haverá um fim ao céu, ao inferno. O Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Na primeira leitura de hoje, retirada, estamos continuando, a leitura do livro da sabedoria. O autor, então, ele faz essa repreensão, dizendo que nós deveríamos, contemplando as coisas criadas, contemplando a beleza das coisas criadas, contemplando a ordem das coisas criadas, chegar ao conhecimento daquele que as criou e as ordenou. E que se as coisas são belas, muito mais belo é o seu autor. Então, nós deveríamos, contemplando, diz aqui no versículo 1, são insensatos por natureza todos os homens que ignoram a Deus. Os que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem tampouco, pela consideração das obras, chegaram a conhecer o seu artífice. Se, encantados por sua beleza, tomaram essas criaturas por deuses, reconheçam quanto o seu Senhor está acima delas, mas não reconheceram. Se ficaram maravilhados com o seu poder e a sua atividade, concluam daí quanto mais poderoso é aquele que as formou.
Mas os homens, e não são poucos, não obstante, vejam toda esta beleza, toda esta ordem, não voltam o seu pensamento, o seu coração, as suas vidas para Deus que tudo isso criou. Nós deveríamos, contemplando as coisas criadas, buscar a glória de Deus. Isto é, existe um Deus, o Deus verdadeiro. E se Deus existe, eu vou dedicar-lhe toda a minha vida. Mas como é que os homens fazem? Os homens, às vezes, não negam academicamente, intelectualmente, a existência de Deus, mas vivem como se ele não existisse. Vivem sem com ele se importar. O salmista continua com o salmo de resposta e nos faz repetir, né? Os céus proclamam a glória do Senhor. Você contempla o céu, você contempla os astros, a ordem, a beleza, e eles falam da glória de Deus. O firmamento, a obra de suas mãos, o dia ao dia transmite esta mensagem, à noite publica esta notícia da grandeza e da beleza de Deus. Pois bem, quando nós então, contemplando essas verdades, da existência de Deus, da grandeza de Deus, da beleza de Deus, e se a Ele nós estamos dedicando a nossa vida de verdade, não apenas em alguns momentos de afeto. Eu gosto de Deus. Eu acho Deus muito bonito. Mas você está dedicando a sua vida a Deus, você está obedecendo a Deus, você está pautando a sua vida segundo os ditames de Deus? Ou você pensa a Ele está ligado por esses frouxos laços do afeto? Eu gosto de Deus. Eu de vez em quando penso nele. Deus é muito bom e você é muito ruim. Deus é muito bom, mas você não muda a sua vida. Entende? O evangelho de hoje nos faz meditar, nos faz aprofundar ainda mais nesta verdade, de pessoas que vivem a vida como se Deus não importasse. Vivem a vida sem pensar em prestar contas a Deus da sua vida. Nós até refletíamos a respeito disso na homilia de ontem. Falava como era importante as crianças se confessarem, porque elas aprendem desde pequenas que elas precisam prestar contas de sua vida, de suas vidas a Deus. E se isso é verdade para as crianças, muito mais o é para nós. Pois bem, então no evangelho de hoje, nós vemos aqui Jesus falando. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim acontecerá nos dias do Filho do Homem. Comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que o dilúvio veio, até o dia em que Noé entrou na arca. O dilúvio veio e fez morrer a todos. Mas perceberam? Ninguém estava fazendo nada de errado. A palavra não está dizendo assim, como seria de supor. Eles viviam na devassidão. Eles viviam fazendo coisas más. Viviam cometendo os seus pecados. Noé entrou na arca, o dilúvio veio e matou a todos. Não é isso. Eles comiam e bebiam. Todos nós comemos e bebemos. Eles casavam-se e davam-se em casamento, isto é, estavam seguindo a sua vida. Estavam trabalhando, cuidando dos seus negócios, mas esquecidos de Deus. Esquecidos no sentido verdadeiro da palavra, isto é, estavam vivendo na obediência a Deus, levando a sério a palavra de Deus, ou estavam levando Deus apenas no pensamento, sem que isso, de fato, influenciasse e modificasse as suas vidas. Noé entrou na arca,
o dilúvio veio e destruiu. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. E veio o fogo, a chuva de fogo e enxofre e matou a todos. Ninguém estava fazendo nada de errado, né? Eles comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Como é que está sendo a sua vida? Será que de verdade você tem procurado pautar a sua vida de acordo com o Evangelho? Levar a sério a vontade de Deus e adequar os seus quereres ao querer de Deus, levando até a renúncia de alguns quereres quando não se adequam a Deus e abraçando a vontade de Deus. Você tem de verdade. Você tem de verdade levado a sério esta palavra? Ontem, na homilia, quando nós falávamos a respeito do reino de Deus, e eu falava que o reino de Deus, ele pode ser semeado quando você semeia Cristo nos corações das pessoas. Eu dizia, você pode falar para as pessoas, até deve, a respeito da oração, da necessidade da oração, da necessidade de se confessar. Quando foi a sua última confissão? Da grandeza, da beleza da Eucaristia, que somos chamados a participar. E pode ser que, se você já fez isso, ou se fez depois desse convite, você percebeu a estranheza de quem ouve. Você fala e a pessoa ouve aquela sua conversa e olha para você com a cara de espanto, como que você estivesse falando chinês, mandarim com sotaque nordestino. Isto é, que coisa estranha. Que linguagem antiga. Vocês podem imaginar. Noé construindo a arca, chamando o povo à conversão a Deus, e o povo ria. Ai, gente. Que história é essa? Que virá o dilúvio. Você vai e diz, olha, nós precisamos nos voltar para Deus, porque um dia nós seremos julgados. Existe um céu e existe o inferno também. E a pessoa ouve você dizer isso e diz, nossa, gente, e você não acredita nisso? Nossa, que linguagem mais antiga, medieval, retrógrada, antiquada. E a pessoa acha você louco, louca. Você fala da importância, da necessidade de você, pelo menos, ter a missa dominical, o seu compromisso com Deus. O domingo é o dia do Senhor. E a pessoa ouve e diz, nossa gente, que exagero. Você diz, olha, nós precisamos nos confessar. Porque se nos mantivermos nos nossos pecados, se neles permanecermos, pereceremos, iremos para o inferno. Ah, para de exagero. Que loucura. Isto é, as pessoas, de alguma maneira, e não são poucas, elas riem. Elas desprezam você achando que você é muito ignorante, que é risível até. Eu me lembrava, na preparação dessa homilia, agora pela manhã, da história de Kierkegaard, que está no livro do Papa Bento XVI, Introdução ao Cristianismo, em que ele fala sobre isso. Ele diz assim, palavras do Papa Bento: quem nos dias de hoje tenta falar sobre a fé para as pessoas, há de sentir logo um ambiente de estranheza e de assombro que acompanham o empreendimento dessa natureza. Isto é, você começa a falar sobre Deus, os sacramentos,
o céu, o inferno, o julgamento, e a pessoa fica meio, olha para você com certa estranheza, como que você estivesse falando algo tão inaudito, tão estranho, tão antiquado. E o Papa continua. Na época, o cardeal, Joseph Ratzinger, continua. É provável que em pouco tempo, essas pessoas que falam sobre Deus, que em pouco tempo elas tenham a sensação de estar vivendo uma situação semelhante àquela de Kierkegaard, na sua famosa parábola do palhaço e da aldeia em chamas. A parábola diz que existia um circo itinerante, que ia de cidade em cidade, tinha chegado a uma cidade e montou o circo, o espetáculo, e aconteceu um incêndio. E o dono do circo veio aperreado, vendo o fogo se espalhar pelo mato seco, e o dono do circo procurando alguém que fosse avisar a cidade mais próxima que o fogo estava se espalhando. Então chegou, encontrou, quem ele encontrou de cara? O palhaço, vestido para o espetáculo. E disse, corre, vai lá à cidade e avisa que o fogo está se espalhando, o fogo está chegando. E o palhaço então correu. Quando o palhaço chegou à cidade, gritando, dizendo, o fogo está chegando, venham ajudar a apagar o fogo. O povo ria. Nossa, gente, está fazendo isso que quer atrair pessoas para o espetáculo. É só para atrair gente. Esse discurso dele é para atrair gente. Mas até que ele é bem convincente, viu? Mas as pessoas ficavam vidradas na sua performance, mas não levavam a sério as suas palavras. Continua aqui. Os habitantes viram nos gritos do palhaço apenas um belo truque de publicidade. A igreja que fica falando de inferno para colocar medo em vocês. E aí vocês começam a ir à igreja e a rezar. Mas o inferno nem existe. Nem sei se o céu existe. Mas a igreja fica falando de céu para ver se... Mas é só publicidade. Dizem isso a respeito da igreja e do evangelho. Pois bem, mas os habitantes viram nos gritos do palhaço apenas um belo truque de publicidade que visava levá-los em grande número às apresentações do círculo. Aplaudiam e morriam de rir. Diante dessa reação, o palhaço sentiu mais vontade de chorar do que de rir. Fez de tudo para convencer as pessoas que não estava representando, de que não era um truque, e sim um apelo da maior seriedade. Isto é, convertamo-nos, voltemo-nos para Deus. Este mundo terá um fim, este mundo não é para sempre. Esta vida é única, está escrito que o homem morra uma só vez, e logo depois venha o juízo. Nós temos apenas esta vida, decidamo-nos por Deus. Aquele que veio ao mundo anunciar a boa nova é Deus, é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele fundou uma igreja, ele deixou um depósito, um fidei, um depósito da verdade. E ele deixou os seus ministros para que transmitissem essa verdade. E ele dotou a sua igreja com essas pérolas, que são os sacramentos. E nos confiou a sua palavra retamente na sua igreja interpretada. Mas nós levamos a sério isso. Nós que cremos, levamos a sério ao ponto de propagarmos esta verdade. Que eu não estou perguntando se quem está lá fora se crê nisso. Não, não crê. Está lá fora. Mas se você crê, você propaga. Lembra? Semear o reino de Deus, semeando Cristo nos corações das pessoas, tornando-nos apostólicos, missionários, pregando o evangelho, ganhando outras pessoas para Cristo. Mas eu tenho vergonha, vão rir de mim. Vão.
riram de Jesus. Vão me desprezar. Desprezaram o Filho de Deus. Mas continua e termina aqui o Papa. Tratava-se realmente de um incêndio, mas a sua insistência só fazia aumentar os risos. Achavam excelente a sua performance, até que o fogo alcançou a vila, e aí já era tarde. E o fogo acabou destruindo não só o circo, mas como todo o povoado. Meus irmãos, que esta palavra de hoje nos faça refletir. Isto é, se eu tenho anunciado o reino de Deus, mesmo com aqueles incômodos. É verdade, se você se predispuser a pregar a palavra, a falar a respeito das coisas eternas, você vai ser escarnecido, mas você será um bem-aventurado, você terá uma alegria de um Noé, que foi escarnecido porque acreditou na palavra de Deus. Você terá a alegria como nos tempos de Ló, que acreditou e saiu da cidade, que foi destruída com a chuva de fogo e enxofre. Você terá a sorte de tantos santos, de tantos homens e mulheres que acreditaram na palavra de Deus. Mas não acreditemos apenas para nós. Ganhemos pessoas. Vamos dar um presente a nosso Senhor nesse tempo do Advento ou para o Natal, de você conseguir trazer uma pessoa novamente para a igreja. Uma pessoa afastada, uma pessoa que há muito tempo não recebia os sacramentos, mas trazer para a igreja no sentido mais completo da palavra. Não apenas trazer para a missa, mas se empenhar em trazer aquela pessoa de volta para os sacramentos, para que ela se confesse, para que ela possa romper com o pecado, para que ela receba a Eucaristia, para que ela abrace novamente, pelo menos, a missa dominical. Para que a oração entre de verdade, cotidianamente na sua vida, para que Deus tenha vez e tenha voz na vida daquela pessoa. Imagine que maravilha. Que propósito abençoado de advento, de preparação para o Natal, quando você se compromete a ganhar uma alma. E é claro, né, se você vai entrar na batalha, você vai se preparar espiritualmente, né? Você vai se confessar também, você vai rezar ainda mais, você vai se aproximar ainda mais de Deus, porque você sabe que sem Ele você nada pode fazer. Então que essa palavra, no início neste primeiro dia da novena de Cristo Rei, seja um empenho, seja um despertar nos nossos corações da necessidade que temos de implantar o reinado de Cristo nos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.